Bora nessa, amigos. Bora nessa. Precisamos conversar sobre esse Fortaleza de 2025, sobre esse início de ano. Falo aqui nesse domingo, dia 23 de março de 2025, um dia após o Fortaleza ser vice-campeão do Campeonato Cearense, mas é um vice-campeonato que só coroa um início muito ruim da diretoria, da comissão técnica e dos jogadores. A gente precisa conversar, porque é impossível o torcedor não ficar preocupado com o que vem pela frente. Ainda temos Campeonato Brasileiro para ser disputado, ainda temos Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores, e o torcedor está preocupado. Qual a tua opinião? Quero que você diga aí nos comentários. Era uma situação complicada, o Fortaleza conseguir reverter a vantagem do Ceará. Fortaleza sai na frente com o Lucas Sacha, leva um empate com o Pedro Raul, mas esse jogo é apenas um detalhe. Para chegar lá, a gente precisa conversar sobre o ano do Fortaleza como um todo, que começa com aquele torneio nos Estados Unidos que tinha tudo para ser algo muito bacana e se tornou algo muito bizarro. Seria Fortaleza contra Atlético Nacional e Santos, ficou Fortaleza contra DC United e Miami United, Chicago Fire, enfim, uns times que a gente nem fazia ideia e a gente acabou perdendo, os jogos apenas no resort, tudo muito estranho. Fortaleza volta, ganha alguns jogos de umas equipes mais frágeis, vence o Sport e depois do Sport, para falar melhor, a gente teria o primeiro Clássico Rei de 2025, dia 8 de fevereiro, lá na Arena Castelão, a abertura do Castelão para 2025, e ali começou o inferno astral do Fortaleza, com derrota para o Ceará, com uma fase, e desde então a gente não conseguiu recuperar o bom futebol, recuperar a boa fase, jogadores em baixa, Vojvoda parece perdido, as contratações que não chegaram, várias carências no nosso elenco desde o ano passado, e eu vou dividir minha análise em 3 partes, tá? Vou dividir minha análise em 3 partes e eu conto com a compreensão de vocês. Trago também nesse vídeo o pronunciamento oficial de Alex Santiago, diretor do Fortaleza CSAF, diretor de futebol, falando sobre esse momento, tá? Simbora. Amigos, eu quero começar falando sobre diretoria e, ao meu ver, a falta de investimento para 2025. A gente precisa entender o que acontece com o Fortaleza. A gente está sem grana. O que acontece? A gente está indo para a nossa 7ª Série A, para mais uma Libertadores que entra grana e apenas uma contratação foi paga, assim, né? O resto foi no 0800, né? No agente livre, fim de contrato e tal, que tem o custo de comissão, de luvas, né? Nunca é zero custo, mas a gente pagou 6 milhões pelo Kusevich ao Curitiba e o restante das contratações foram no modo free. E eu te pergunto, quantas dessas contratações foram titulares nessa partida contra o Ceará na final? Nenhuma. Apenas 2 entraram no segundo tempo, o Diogo Barbosa, que não conseguiu se firmar, e Gaston Ávila, que fez um pênalti no jogo de ida e foi expulso com 5 minutos em campo nesse jogo de volta. Contratações que não impactaram. O Davi Luiz estava no banco, o Paul tinha sido expulso no jogo passado. O Borreiro, Dylan Borreiro, que tem contrato com Fortaleza até o final de 2028, nem relacionado é mais. Então, assim, a gente já tinha carências desde o ano passado. E acredito que a diretoria negligenciou essas carências. Negligenciou. Porque o elenco é bom, o elenco é caro, mas o elenco precisa ser reoxigenado. E a gente já percebeu que o Vojvoda tem apego a muitos jogadores. Eu lembro lá em 2022 que, meu amigo, se a diretoria não faz a limpa no elenco, se não libera o Jussa, se não desfaz um ali, outro acolá, talvez a gente tivesse sido rebaixado. Aí teve que contratar outros jogadores, aí o Vojvoda se reinventou e conseguiu a virada. Falei da diretoria, falo agora de comissão técnica. Cara, o Fortaleza 2025 é um bando em campo. Eu discordo de muita gente que fala que falta vontade. Gente, não falta vontade. Em alguns jogos faltou vontade, aí eu concordo pra caramba contigo. Mas eu vou te dizer que nesse jogo de ontem faltou vontade? Não, faltou bola, futebol. Foi isso que faltou. A equipe do Ceará foi campeã com méritos. Léo Condé
conseguiu anular o Vojvoda, conseguiu fazer uma estratégia muito bem feita, taticamente, fisicamente. O Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda de 2025 não consegue isso. É uma equipe frágil. Uma equipe que não consegue criar. Porque assim, se é uma coisa coletiva, se muda jogador, muda jogador, muda jogador, muda jogador, e os problemas continuam, o problema é maior, né? Enfim, falei de comissão técnica e falo agora também de jogadores. Porque apesar disso tudo, apesar da falta de padrão, apesar de não ter chegado as contratações que eram necessárias, a gente pode chamar de má fase, o que alguns têm no Fortaleza. O Lucero, 8 meses de má fase. Outro jogador, o Ávila me conseguiu ser expulso com 5 minutos em campo. O Moisés não conseguindo driblar um poste. Um problema muito grande assim. Por isso que não tem uma solução fácil, porque não é um problema fácil. Não é algo assim, é isso, o problema é esse, a resolução é essa. Não é tão simples assim. Queria eu que fosse. E ou o Fortaleza se organiza, ou eu fico muito receoso pelo que vem pra frente. Daqui uma semana, no sábado da semana que vem, o Fortaleza estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Depois, na terça subsequente, estreia na Libertadores contra o Racing. Vai ser com a postura que a gente viu nesses últimos jogos. Serão com esses jogadores. Vai ser essa bagunça tática. Se for assim, o torcedor fica muito receoso. Muito receoso. Eu confio no Vojvoda para mudar isso. Ele tem ferramentas para isso. Eu espero que a diretoria contrate novos jogadores. E eu espero também que os jogadores que estão lá, amigo, acordem para a vida. Muitos deles, depois de uma renovação, sumiram, se esconderam, não fazem mais nada, não produzem mais nada. E eu só quero no Fortaleza quem quer estar aqui. Dito isto, eu acho que precisa de uma mini reformulação desse elenco, tá? Liberar ali umas 4, 5 peças e trazer 4, 5 nomes novos. A gente precisa disso. Negligenciar isso pode colocar em xeque a nossa temporada, que já vai começar. Estadual não vale nada. Pra mim vale, tá? Pra mim vale. Perdemos. Vai começar o Brasileirão. O Brasileirão não vale? A Libertadores não vale? Só pra me dizer aí. Dizer pra torcida. Pra torcida não ser feita de besta. Porque a pior coisa que tem é fazer os outros de besta. Tá? Isso não pode acontecer. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês. Quero que vocês encham aí a caixa de comentários. Tô gravando esse vídeo depois de ter feito uma live, de ter conversado com vocês. Fiquei até mais leve, tá? Fiquei até mais leve. E falta eu reagir, tá? A Alex Santiago. Alex Santiago, diretor de futebol do Fortaleza SAF. Ele concedeu um pronunciamento depois do jogo diante do Ceará. Vamos aqui ver o que é que o Alex falou. Resolveu fazer esse pronunciamento, vim falar como diretor de futebol do Fortaleza SAF, como maior responsável pelo departamento de futebol do clube, que nesse momento, nós estamos vivendo um momento que deixa todos nós como torcedores tristes, né? Hoje nós vimos uma situação que não nos deixa contente, perder um título que nós queríamos, que nós nos preparamos para tentar buscá-lo, mas que nós não fomos bem-sucedidos, né? E é importante nesses momentos a gente ter esse senso crítico para fazer avaliações, fazer correções de rota, para assumir responsabilidades, e nós estamos aqui para isso, né? Dizer ao torcedor do Fortaleza que nós estamos fazendo avaliações internas sobre o que não está funcionando bem, sem apontar culpados. Nós temos um trabalho construído há muito tempo, um ciclo vitorioso de há muito tempo no clube. Nós vamos jogar competições importantes esse ano. E o Fortaleza vai fazer avaliações internas, ver o que não está bem, ver o que está bem, ver o que pode ser melhorado. E nós estamos dizendo ao torcedor, através desse pronunciamento, que nós não vamos parar de trabalhar dia e noite, até que a gente volte a entregar para o torcedor aquilo que ele quer, né? Nosso torcedor, a gente sabe que está num nível de exigência, né, nos últimos anos, que é correspondente ao que a gente tem entregue. Nós sabemos que as cobranças vêm. Se o torcedor Alex estivesse hoje olhando para o diretor Alex, eu não estaria satisfeito, como eu sei que os torcedores não estão, com desempenho recente.
mas nós estamos trabalhando muito, porque nós amamos esse clube, porque nós nos entregamos todos os dias ao Fortaleza para tentar dar o melhor ao seu torcedor. E o torcedor pode ter certeza que nós temos uma comissão técnica, nós temos uma diretoria, nós temos um grupo de atletas que sempre deu resposta e vai novamente dar resposta. Então, passando aqui para dizer ao torcedor, primeiramente, que como diretor de futebol do clube, eu assumo a responsabilidade por esse momento. Claro que todos nós temos responsabilidades, né, enquanto o resultado não vem, mas como chefe do departamento de futebol, assumo a minha responsabilidade e vou dizer ao torcedor que pode ter certeza que nós vamos responder. Esse grupo é acostumado a responder e ele vai dar a resposta novamente. Nós vamos fazer as modificações que nós precisamos fazer para poder retomar rendimento e voltar a dar orgulho para o torcedor do Fortaleza. Nós não vamos parar dia, noite, madrugada de trabalhar para que a gente possa voltar a dar alegria para que o nosso torcedor seja feliz porque ele merece. Gostaria de agradecer a presença de todos os torcedores que vieram aqui, que apoiaram do primeiro ao último minuto e que em momento nenhum deixaram de lado o seu Fortaleza. O maior patrimônio do clube é a torcida, sempre seguirá sendo, e é esse pronunciamento que eu gostaria de fazer, de assumir responsabilidades, prometer mudanças e prometer a nossa retomada de rendimento. Uma turbulência, ela não pode modificar o nosso percurso de voo, e isso não vai acontecer no Fortaleza, tá bom? Boa noite a todos. Tá aí o pronunciamento do Alex Santiago. A gente torce, né? A gente torce para que de fato tenham mudanças, tenham avaliações e sejam tomadas as devidas, como é que eu posso falar? As devidas medidas, né? Para que o Fortaleza melhore. É isso que a gente torce, é isso que a gente quer, tá? Qual a tua opinião? Diz aí nos comentários, que eu quero muito saber. Tá passando mais um vídeo aqui, ó, para você clicar e seguir assistindo o BL. Deixa o like também, se inscreve. Um abraço, tá? Valeu. Fui.